Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para essa breve reflexão sobre a palavra do Senhor. Se fôssemos colocar um tema, diríamos a oração que muda destino, baseado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues os termos, e que a tua mão seja comigo, e me livres do mal, para que me não sobrevenha aflição. Escuta agora. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que fantástico saber da história de Jabes, o nome, até o próprio nome, ele carregava um nome que tinha um peso muito grande, porque a mãe dele no trabalho de parto teve com muita dificuldade, ele nascera com muita dificuldade, a Bíblia diz aqui com muitas dores. Então o nome Jabes significa nascido em dores, parto de dores. Então por isso que ela coloca: porquanto em dores dei à luz. Então ele carregava esse nome e essa herança, dizendo: com dores o concedi. E é interessante que a Bíblia diz que Jabes era mais ilustre, ou seja, Jabes ele tinha um entendimento mais do que os seus irmãos, no sentido de entender que esse nome que ele carregara poderia causar alguns transtornos à sua vida. Mas Jabes não quis saber. Jabes ele se humilhou diante da potente mão do Senhor e fez uma oração não só de fé, meus irmãos, mas como uma oração de ousadia. A oração de Jabes ele começa dessa forma, porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe. Essa oração pode ser feita por você, por mim, nesta manhã, nesse dia, dizendo: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe e me alargues os termos, ou seja, que o Senhor abra as portas da minha vida, as portas de todos os sentidos, as portas sentimentais, as portas do trabalho, as portas dos céus, a porta da salvação. E ele diz: que a tua mão seja comigo. Irmãos, você que está me ouvindo, me assistindo, quando a mão do Senhor é conosco, nem o mal pode nos sobrevir, nem o mal pode nos atingir, nem o mal pode nos deixar prostrados, no sentido de prostrar. O mal pode até vir, mas a mão do Senhor nos protege, nos guarda, nos livra e nos dá força para conseguir vencer. E Jabes ora com ousadia, porque ele pede que Deus livre do mal. E a mesma oração que Jesus ensinou os discípulos quando questionados: Senhor, nos ensina a orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele diz mais: que o Senhor nos livra do mal, aleluia, e nos providencia o pão de cada dia. Jabes ele ora com ousadia e com fé, crendo que Deus poderia mudar a sua história, porque o começo, talvez a sua história é pautada em dores. Talvez você foi rejeitado pela sua família, pelos seus pais. Talvez você nem conhecia seus pais, porque você foi lançado fora e aí você foi abandonado, como acontece, e alguma outra família te criou. Talvez o percurso, o começo da sua vida tenha sido difícil, mas Deus muda a sua história. Deus muda a sua história nessa manhã. Vamos crer na mesma forma que Jabes creu, da mesma forma que Jabes creu na palavra do Senhor e fez uma oração, não querendo saber o significado do seu nome, que era gerado em dores,
Não, ele mudou a história dele no sentido que ele entendeu que se ele clamasse ao Deus dos céus, ao Deus que fez todas as coisas, que formou todas as coisas, ele poderia obter do Senhor a resposta, como ele obteve. Que nesta manhã você seja ousado, que nesta manhã você dobre o seu joelho onde você estiver, ou se você não tem possibilidade de dobrar o joelho, feche os seus olhos e clame a Deus, ao Deus do céu. Se você tiver possibilidade, vá no seu quarto, feche sua porta e vá ali e ore em Deus em segredo e fale com Ele: Senhor, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, tomara que o Senhor alargue os meus termos, que a tua mão, Senhor, esteja comigo, que o Senhor me livre não só a mim, como a minha família do mal, que o Senhor possa, que mesmo que sobrevenha aflições, que o Senhor me livre de tudo isso. E você e eu poderemos ser surpreendidos com a resposta do Senhor, como foi a resposta de Jabes. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, tomara que o que aconteceu com Jabes venha acontecer conosco, que o Senhor possa alargar as nossas tendas, que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha guiar os nossos passos, que o Senhor possa planear os nossos caminhos, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todas as aflições provenientes desses dias tão tenebrosos. Senhor, seja conosco. Se o Senhor for conosco, se o Senhor estiver conosco, nada pode nos abalar. E nós te louvamos e te agradecemos no seu santo e bendito nome. Amém. E graças a Deus em nome de Jesus. Que Deus nesse dia muito te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.